Para aqueles que não creem, o Evangelho é uma loucura. Como pode? Com muita reverência que eu vou falar isso agora, irmãos. Como pode eu morrer com um homem que morreu há mais de 2000 anos atrás? Como pode eu ser crucificado juntamente com Cristo? É uma loucura, né? Certo dia eu falei no meu serviço para o colega de serviço que trabalha comigo. Falei, se o senhor quiser me levar, eu tô pronto. Não, mas você quer morrer? Falei que eu quero morrer, mas se o senhor quiser me levar, tô pronto. Não, você tá doido. A hora que ele falou, você tá doido, o texto veio na mente na hora. Assim. Loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem em Marcos capítulo 1. Nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. Enquanto os irmãos encontram, quem aqui estava na conferência, levanta a mão. Maravilhoso, né? Quem foi aqui pela primeira vez, levanta a mão. Irmãos, é uma delícia estar lá com os irmãos. É um momento de céu na terra, onde nós desfrutamos de novas amizades, conhecemos irmãos diferentes, irmãos da parte do Senhor. Houve ali um momento de adoração, de alegria genuíno vindo da parte do Senhor, mas para aqueles que estão indo pela primeira vez, estão começando a caminhar agora, haverão momentos, me entendam bem, em que parecerá que o Senhor vai estar em silêncio. O Senhor nunca, jamais irá nos abandonar. Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ali, os dias que nós ficamos ali na chácara, são dias maravilhosos, nós fugimos das nossas rotinas, do nosso dia a dia, passamos ali o tempo todo apenas nos preocupando em estar com os irmãos, em ficar em comunhão com os irmãos, mas agora nós voltamos às nossas atividades. Haverão dias terríveis, de verdade, irmãos, terríveis. Dias que parecerão impossíveis de terminar, mas saibam que o Senhor está conosco. Amém? Mateus capítulo 1, verso 14. Marcos 1, 14. Me perdoe. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não será uma palavra de oração, irmãos? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, reunidos debaixo do nome de Cristo, sabendo que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pai, guia-nos pelo Teu Espírito, conduza-nos a fazermos tudo conforme a Tua vontade. Fala aos nossos corações essa noite, trazendo a revelação do Evangelho. Transforma cada dia mais os nossos corações, o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo. E tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Estávamos falando um pouco sobre a loucura do Evangelho. Imagina, irmãos, Moisés ali, um povo tudo
murmurento, reclamando. Então o Senhor manda aquelas serpentes abrasadoras. Então o povo tudo picado de serpente. Aí o Senhor fala para Moisés: vai lá e faz uma serpente de bronze. Levanta. Moisés foi lá e fez. Pô, o Senhor falou: Moisés está doido, o que tem a ver? Está tudo picado de serpente, vai levantar uma serpente? Que negócio que é esse? Aquela conversa ali do Senhor Jesus, ele diz: assim como foi levantada a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado também. Que loucura é essa, irmãos? Aquele que se dizia Filho de Deus, e é de fato Filho de Deus, crucificado. Os romanos debochando dele, os judeus debochando dele. Ali muitos acharam que Jesus Cristo estava sendo derrotado. Mas louvado seja o nosso Senhor, irmãos, que ali na cruz o Senhor Jesus venceu Satanás, venceu o pecado, venceu a nossa velha natureza. Ah, irmãos, que Senhor nós temos. Então Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Mas o que Jesus pregava? Jesus falava que um tempo havia se cumprido e o reino de Deus estava próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é o significado, irmãos, de arrependimento? No grego, no original, a palavra arrependimento é metanoia. Se nós buscarmos o significado dessa palavra, significa mudança de mente. Mas para que o povo se arrependesse, houve uma pregação. A pregação do Evangelho. Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Então eu queria convidar os irmãos a abrirem rapidamente em Romanos capítulo 1, o verso 16, para nós termos uma noção do que é o Evangelho, irmãos. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim no verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Para que as pessoas se arrependam, irmãos, para que as pessoas tenham a consciência de que elas são pecadoras, podres. Isaías vai falar que da sola do pé ao alto da cabeça nós somos feridas e chagas. O Evangelho precisa ser pregado. Para que as pessoas saibam que elas precisam morrer com Cristo, serem sepultadas com Cristo e ressuscitarem juntamente com Cristo, o Evangelho precisa ser pregado. Eu mandei no grupo de jovens que o tema sobre a pregação de hoje seria arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas para que haja arrependimento, o Evangelho precisa ser pregado. Mas assim como o Cláudio disse aqui no início, só pode pregar a cruz um crucificado.
Só pode falar de fato do Evangelho, com realidade, irmãos, aqueles que creram no Evangelho. Porque qualquer pessoa pode falar sobre a Bíblia. Qualquer pessoa pode decorar as Escrituras de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas não terem uma realidade com o Senhor das Escrituras. Então precisamos que as pessoas preguem. Para que nós crescêssemos, alguém pregou a nós. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês não estavam nas suas casas e deu um estalo na cabeça assim, e você soube que você precisava morrer com Cristo, que você era um pecador, um perverso. Gostei muito de uma expressão que o irmão Lúcio usou na conferência: um grande pinico cheio. É isso que nós somos, grandes pinicos cheios. O que é colocar dentro do pinico, Lucas? O que mais? Assim como o nosso irmão Cláudio diz, MH. Eu nunca vi ninguém comendo em um pinico. Seria estranho, né? Algo anti-higiênico, nojento. Ainda mais se ele já foi usado. Né? É sério, irmãos. É isso que nós somos. Nós não valemos nada. Somos imprestáveis. Mas louvado seja o Senhor, porque aquele que é perfeito, o amado do Pai, se revelou a nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, claro, nós temos o privilégio do Senhor habitar em nós, mas imaginem aqueles discípulos ali sendo ensinados pelo Senhor. Como os irmãos imaginam que o Senhor ensinava aqueles discípulos? Eu tenho falado bastante de uma série chamada The Chosen. Já está até na Netflix. Quem não quiser assinar a Netflix, tem até no YouTube. Procura lá The Chosen e assista. É uma concepção de um Senhor amoroso, irmãos. O ator que faz o papel de Jesus ali é um homem sorridente, é um homem amoroso, é um homem calmo. Fala o que precisa ser falado? Fala, porque a série é baseada nas Escrituras, mas com amor. Um amor assim, indizível. E como nós somos? Não, você não pode ir naquele lugar, porque naquele lugar é pecado. Não fazemos assim, irmãos? É claro que há muitos lugares que nós não é que nós não podemos ir, mas não é lícito, não é agradável ao Senhor nós estarmos em alguns lugares. Só que se o Senhor não revelar isso aos nossos corações, não vai ser eu, não vai ser o Cláudio, não vai ser o Dudu, não vai ser nenhum irmão que está aqui que vai impedi-los de fazer o que vocês quiserem fazer. E não vai ser nem o Senhor, irmãos. O Senhor não é um brutamonte que chega e te agarra e te leva à força, mas Ele é um Senhor que nos cativa com seu amor. Nos cativa, irmãos, de uma maneira constrangedora. Os irmãos lembram do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15? Que o amor de Cristo nos constrange. Que amor maravilhoso, irmãos. É um amor que, quando é revelado no nosso coração, faz com que nós, não fazendo uma introspectiva de nós mesmos, mas faz-nos ver, irmãos, o quão podre nós somos, imprestáveis, imundos.
Mas quando Ele começa a revelar esse amor, que mesmo sendo nós imprestáveis, imundos, imperfeitos, sujos, porque estávamos sujos pelo pecado, Ele derrama o seu sangue. Quando nós cremos no Evangelho, aquilo se torna real em nossos corações, que o sangue dele foi derramado, irmãos, para nos lavar, para nos purificar, para nos santificar. Então agora nós não começamos mais a olhar para nós mesmos, mas nós começamos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E agora nós não somos aceitos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós não somos aceitos pelas nossas boas obras, por nós nos achegarmos aqui, fazermos parte do Ministério de Louvor, do Ministério de Pregação, dos irmãos, das irmãs que ficam ali na salinha ensinando as crianças. Porque se nós fôssemos aceitos por isso, logo nós cairíamos, desanimaríamos, porque começa a ser carga pesada, e nós nos fadigamos e nos cansamos. Mas quando é revelado em nossos corações que nós somos aceitos, não pelo que nós fizemos, mas pelo que Cristo fez, irmãos, é diferente. É diferente, sabe por quê? Porque eu sei que eu sou falho. E se eu dependesse de mim para ser salvo, logo eu me perderia. Mas quando eu olho para Cristo na cruz, irmãos, me atraindo no seu corpo, me fazendo morrer juntamente com Ele, ser sepultado juntamente com Ele, não podemos pular essa parte. A maioria dos irmãos aqui sabe que eu trabalho no cemitério como coveiro, e até hoje eu não fiz nenhum sepultamento de alguém vivo. Até hoje, né? Mas estavam mortos. Então nós morremos com Cristo na cruz para sermos sepultados com Cristo. O que foi sepultado ali com Cristo? Nossa velha natureza. O corpo do pecado foi destruído, irmãos. Mas ao terceiro dia, a irmã Laira sempre gosta de falar isso aqui, e é algo que cativa os nossos corações. Nós não servimos um Senhor morto, mas servimos um Senhor que vive, porque Ele foi ressuscitado ao terceiro dia, irmãos. Mas juntamente com Ele nós fomos ressuscitados. E estamos hoje nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas para que isso acontecesse, irmãos, alguém precisou pregar para nós. A mensagem do Evangelho precisou chegar até nós. Queria convidar os irmãos a abrirem em Romanos. Já estamos em Romanos, mas vamos para o capítulo 10. Falar um pouco sobre a pregação. Vamos ler desde o verso 13 até o verso 15. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Nós temos pregado? Nós temos falado do Senhor lá fora? Ou nós somos tão egoístas que nós recebemos desse amor maravilhoso que foi derramado em nossos corações, que nós recebemos a revelação do Evangelho, que os nossos olhos foram abertos, mas nós queremos isso apenas para nós? Não estou dizendo para a gente sair igual uns malucos aí gritando de casa em casa, mas quantas oportunidades o Senhor tem colocado no nosso dia a dia? Quantas pessoas o Senhor tem colocado na nossa frente? E nós temos vergonha de pregar o Evangelho. Nós temos vergonha de falarmos que somos cristãos.
Nós gostamos de falar que somos filhos do fulano, do ciclano, que nós somos médicos, advogados, engenheiros, coveiros. Som, teste, voltou. Vamos falar de novo então. Porque nós temos vergonha de falar, irmãos, do Evangelho, do Senhor, desse amor maravilhoso, mas nos orgulhamos de falar quem nós somos, daquilo que nós fazemos, na verdade, né? Porque nós somos pinico cheio. Nós, de nós mesmos, não valemos de nada. E nós gostamos de falar que nós fazemos aquilo e fazemos isso, assado. Precisamos buscar visão espiritual diante do Senhor, para que nós venhamos saber as oportunidades que nós estamos tendo, irmãos. Paulo vai dizer para nós pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Dia após dia, aparecem oportunidades para pregarmos o Evangelho. Mas como pregaremos se isso não é real nos nossos corações? Clamamos ao Senhor para que seja em todos os corações que está aqui, irmãos. Paulo, quando ele olhava aqueles irmãos judeus que ele tinha como da família, ele se entristecia porque eles adoravam com zelo, mas de uma maneira errada, uma maneira que não era agradável mais perante o Senhor. Foi agradável ao Senhor durante um tempo, mas da maneira que eles agradavam, era a sombra daquilo que Cristo viria fazer. E veio, e fez. Porque se nós voltarmos no texto de Marcos capítulo 1, irmãos, voltem ali rapidamente. Vamos prestar atenção no que diz aqui, olha. Depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E o que Jesus pregava? Ele dizia o seguinte, dizendo: o tempo está cumprido. Qual tempo? O tempo de que os profetas falaram acerca do Senhor. Os patriarcas falaram a respeito do Senhor. A lei falou do Senhor, mas o tempo se cumpriu. O Messias prometido, Cristo, veio. João 1,14. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Estava tão perto deles ali, irmãos. Cristo é a realidade do reino de Deus. Então ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós pregamos, irmãos, o mesmo Evangelho, um pouco diferente. Me entendam bem, é o mesmo Evangelho. O Senhor Jesus disse assim: olha, o tempo se cumpriu, eu estou aqui. Tanto é que em várias passagens, se nós olharmos o Novo Testamento aqui, os Evangelhos, Jesus falando do que ele veio fazer, que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai, que ele veio não fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Lucas vai escrever que na sua face havia intrépida resolução de ir para Jerusalém para sofrer tudo o que ele tinha que sofrer, irmãos, para morrer na mão dos sacerdotes ali. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Mas por que eu falei que nós pregamos um pouco diferente hoje? É a mesma coisa, mas nós pregamos aquilo que o Senhor já fez. O Senhor veio e começou a dizer: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para cumprir a lei.
Ele veio para sofrer toda a nossa injustiça. Ele veio para levar o nosso desamparo lá na cruz. De quem era, irmãos, aquele desamparo que o Senhor gritou lá na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Nós estávamos desamparados, irmãos. Estávamos alheios, separados do Pai, por causa que o nosso pecado, irmãos, fazia separação entre nós e o nosso Deus, vai dizer Isaías. E o que nós pregamos então? 1 Coríntios capítulo 2, perdão. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Diz assim: porque decidi nada saber entre vós. Dudu, tá dando um pouquinho de microfonia aqui. Porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Som, teste, som. Melhorou, Dudu? Som. Testando o som. Vamos ler o texto de novo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, irmãos. Foi falado tanto na conferência a qual nós participamos com os jovens agora, que quando nós somos fortes, o Senhor não tem espaço para trabalhar em nós. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, como eu disse, o Senhor é um cavalheiro, o Espírito Santo é um cavalheiro. O Senhor disse que é para nós batermos e a porta será aberta, que é para nós buscarmos e nós o acharemos. Precisamos nos posicionar, irmãos. Somos salvos pela graça, sim, mas algum dia o Evangelho chegou até nós e essa palavra alcançou os nossos corações. Então nós nos levantamos e viemos. Não podemos ficar estagnados. Há a nossa responsabilidade também, mas em fraqueza. E quando nós temos a teimosia de continuar sendo forte, aí o Senhor tem que usar do seu amor ainda para conosco. Ele começa a quebrar. Ele vai quebrando. Às vezes ele começa de pouquinho assim, a gente nem vai percebendo. E ele continua quebrando. E vai quebrando. Até nós não sermos mais capazes, irmãos, de continuar. Aí nós clamamos a Ele. Se nós fôssemos sensíveis ao Senhor, irmãos, de tal ponto que Ele não precisasse fazer assim como aquele pastor faz com aquela ovelha rebelde, que ele quebra a pata da ovelha. Nossa, mas ele quebra a pata da ovelha? Tadinha da ovelha. Mas ele vai lá e faz um curativo, coloca a ovelha nos seus ombros, então ela fica ali, e ele carregando aquela ovelha. É o que o Senhor faz conosco. Quebra nosso pé, né, tia Laira? Tia Laira uma vez caiu, quebrou o pé. Que trabalheira, hein? Muita agitação. Falo isso porque ela já falou sobre isso. Não estou falando nada do que ela não tenha dito. E nós somos assim, irmãos, agitados. E o Senhor precisa quebrar nossa patinha. Mas isso também é amor. Quando o Senhor nos fere com a sua palavra, é porque nós precisamos ser feridos. Mas o irmão falou algo lá que eu não gostei. Sinal que te atingiu. E se atingiu é porque você está errado. É claro, se ele falou da palavra de Deus. Só que a mesma palavra que fere é a mesma palavra que cura. E como cura, irmãos? Nós temos um Senhor que nos leva a passos verdejantes, que cuida de nós de uma maneira que ninguém mais cuida. Os prazeres do mundo, irmãos, eles são
gostosos, não são ruins, mas o final disso tudo é morte, e morte eterna. Então, irmãos, o que tudo isso tem a ver com arrependimento? Arrependimento não é só quando nós cremos no Senhor. Arrependimento não é só aquela experiência de quando nós não críamos e alguém pregou para nós e pregou o Evangelho da graça, aquilo que Paulo disse aqui aos irmãos em Corinto, Cristo e este crucificado. Essa é a nossa mensagem. Não podemos ser como aquele pessoal de Atenas ali que gostava de novidades. Ai, novidades, novidades, vamos buscar o que tem de novo, vamos buscar colocar uns pisca-pisca aqui para atrair a galera, os jovens, e fazer um culto fervoroso. Não. Vamos pregar Cristo e esse crucificado. Claro, usando, irmãos, aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Nós fizemos ano passado algo com as crianças aqui, foi maravilhoso. Nós fazemos algo com os irmãos em Campo Grande, Anastácio, ali na conferência, e foi maravilhoso. Isso é bom. Irmãos, passar 3 dias ali longe do celular foi uma maravilha para mim. Ah, que desgraça que é isso aqui, ó, se for mal usado. E nós usamos mal. Porque nós passamos horas e horas na frente dessa porcaria aqui, ó, mas nós não passamos horas e horas na frente dessa maravilha aqui, ó. Falo de mim mesmo. Claro, eu trabalho de plantão, irmãos, eu preciso ficar com o meu celular 24 horas. Alguém precisa enterrar o pessoal aí, né? O pessoal morto aí, claro. A irmã Vera trabalha de plantão também. Tem irmãos que trabalham com celular, que mexem com rede social. Esses irmãos precisam do celular. É lícito, irmãos? Oi? Então, irmãos, é lícito o entretenimento. O entretenimento, irmãos, é igual remédio. Remédio é bom? Quem aqui já teve dor de cabeça? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, nunca teve dor de cabeça. Ô, benção. Que é ruim com força, hein? Dor de estômago, dor de ouvido, dor. Aí a gente toma um remedinho, passou. Agora, se você tomar demais, faz bem? Se você pegar uma cartela de um remédio tarja preta e tomar uns 10, 15 comprimidos, faz bem? Aí eu vou ter que trabalhar, irmãos. Eu já fiz isso. Louvado seja o Senhor porque Ele me alcançou. Isso aqui é a mesma coisa, irmãos. Numa proporção pequena, em que não te atrapalhe, em que não roube o lugar do Senhor no seu coração, é maravilhoso. Usar de uma maneira lícita. Paulo vai dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, irmãos, precisamos passar tempo aos pés do Senhor. Precisamos usar aquilo que é lícito, aquilo que Ele nos entregou para usarmos. Estava falando sobre as crianças, sobre os jovens, né? Teremos sábado aqui um evento com a família. Que bênção, irmãos. Precisamos estar juntos. Por que isso é maravilhoso? Porque quanto mais tempo passarmos juntos, mais gozaremos de uma comunhão, irmãos. E nós somos aperfeiçoados na união. Ah, mas eu cultuo Deus lá na minha casa. Mentira. Mentira. Temos sim os nossos momentos a sós com o Senhor. Temos os nossos momentos de oração. Precisamos ter de relacionamento a sós com o nosso Senhor. Oração, palavra, palavra e oração. Mas se nós fazemos apenas isso e não temos este momento aqui de culto, de comunhão com os irmãos, somos os maiores picaretas mentirosos. Não há comunhão longe, irmãos. Uma brasa que é tirada
da churrasqueira, ela vira carvão, ela se apaga. Mas voltando aqui, irmãos, eu estava falando sobre arrependimento, e arrependimento é diário, porque nós erramos todos os dias, erramos para com o Senhor, mas o sangue de Cristo já resolveu isso, e nós fomos perdoados. Eu gosto desse texto, irmãos, vamos abrir em 1 João, deixa eu só achar ele aqui. Achei. 1 João 1,7. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão, uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados? No original está cada um dos nossos pecados. Eu era um pecador. Hoje eu não sou mais. Alguns irmãos dizem que ainda somos. Eu não concordo. Nós éramos pecadores. Fomos aceitos por Cristo lá na cruz do Calvário. Também não aceitamos eles, porque eu nunca vi um morto ter condição de aceitar alguma coisa. Fomos aceitos por Ele, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Somos santos em Cristo. Nossa, você está falando que a gente nunca mais vai pecar? Não. Vou continuar o texto aqui, ó. O texto vai explicar tudo isso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui está a diferença, irmãos, de nós não pecarmos e de não cometermos pecados. Ué, mas parece que é a mesma coisa. Não, nós não temos o hábito de pecar. Eu costumo dizer, quando eu vou falar sobre pecado, é que nós não temos mais qual seria a palavra para usar? Perdoem, meus irmãos. Seria isso, mas nós não temos mais o mesmo prazer que nós tínhamos. Um exemplo, quando eu era ímpio, até um pouco depois que eu criei, o irmão Pedro falou lá, me deu um pouco de coragem. Eu fui viciado em pornografia e masturbação, irmãos. Nossa, mas depois que você creu? Sim, só que quando eu não cria, não sentia nada. Depois que eu criei, irmãos, depois que eu consumava o ato de fazer isso, parecia sujo, imundo. Era horrível, uma angústia enorme. Isso chama arrependimento, mudança de mente. Porque aquilo que eu fazia já não gera mais o prazer que gerava. Porque agora nós somos habitados pelo Espírito do Senhor. E quando nós pecamos, é automático. Algo nos acusa, e esse algo é o Espírito Santo. Ele avisa antes. Não vai. Para. É perigoso. Vai ofender o Senhor. E aí a gente vai. Igual aqueles cavalos bravos, né? Atropelando tudo que tem pela frente. Aí fala, então vai. Aí a gente vai, faz e se arrepende. Se há arrependimento genuíno, aleluia, irmãos, nascemos de novo. Uma convicção minha, pode ser que seja dos irmãos também, mas para mim, a maior evidência de um novo nascido é o arrependimento. Depois disso, os frutos. As evidências que nascemos de novo são os frutos. Mas antes disso, o arrependimento. Porque se há arrependimento, significa que houve transformação. Não podemos
confundir arrependimento com culpa. Porque a culpa eu faço, eu me sinto mal por causa que eu fui muito bem educado e eu soube pelos meus pais que eu não posso matar, que eu não posso roubar, que eu não posso maltratar as pessoas, eu não posso ofender as pessoas. Então, por causa dessa boa educação, quando eu faço e as pessoas se sentem mal, eu falo, putz, não podia ter feito isso. Mas amanhã logo eu faço novamente. E depois de novo, e de novo, e de novo. Mas quando há arrependimento da parte do Senhor, irmãos, eu faço. O Senhor fala comigo, o Senhor trata comigo. Pode ser que eu faça de novo depois. E o Senhor fala comigo, o Senhor trata comigo. E com o tempo, cessa. Por que é precioso, irmãos, nós falarmos sobre arrependimento? Não sei vocês, mas pode ser que ainda tenha algum. Mas eu já tive, mesmo depois de crendo, muitos pecados ocultos. Pecados vergonhosos que eu não queria expor. Até que um dia, num sábado, o Dudu falou que aquele que não confessa os seus pecados é egocêntrico, porque ele tem vergonha do que as pessoas vão pensar dele. Mas quem nós somos? Grandes pinicos cheios. De nós para nós mesmos não valemos de nada, mas cremos que fomos crucificados, sepultados e ressurretos juntamente com Cristo. Cristo é a nossa vida. Mas eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu minto, eu vejo pornografia, eu sou adúltero. Se você creu, Deus olha para você e Ele diz aquela mesma frase quando Jesus Cristo saiu do Jordão após ser batizado. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu total prazer. Por quê? Você fez alguma coisa, Cláudio? Você fez alguma coisa, Dudu? Não. Você fez alguma coisa, Lucas? Para Deus dizer isso para você? Não. Porque nem arrependimento vem de nós. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 2 que quem nos conduz ao arrependimento é o próprio Deus. Vai falar em Efésios que quem nos dá fé é Deus. É um dom, é um presente de Deus. Então nós ouvimos da boca do Pai aquilo que o Senhor ouviu, porque o Senhor habita em nós, não porque nós fizemos algo, e nem porque nós deixamos de fazer algo também, mas porque Cristo fez tudo lá no Calvário. Irmãos, se dependesse uma mínima porcentagem nós estragaríamos tudo, mas Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que tinha que cumprir da parte do Pai. Ele cumpriu a lei, Ele fez a vontade do Pai, Ele salvou a ovelha perdida, Ele salvou e buscou aqueles que estavam perdidos, Ele purificou nós que estávamos leprosos. Falei há algum tempo atrás, domingo passado, se eu não me engano, na abertura, retrasado, né? Que nós éramos leprosos em nossas almas. E no tempo do Senhor Jesus, o leproso era odiado. Era repugnante para as pessoas chegar perto dos leprosos, porque a lepra é uma doença altamente contagiosa. Então eles não entravam no comércio, eles não entravam nas casas, eles ficavam ali nas ruas. Ninguém chegava perto deles, mas um dia, um leproso, mulambento, chega perto do Senhor. Como nós somos arrogantes, irmãos. Como nós somos arrogantes. Será que ele chega no Senhor e fala: Senhor, me cura, Senhor, me sara? Não. Ele chega no Senhor e diz assim: Senhor,
se tu queres. E quando nós oramos, irmãos, ai Senhor, faz isso na minha vida, faz aquilo, faz assado, em nome de Jesus, amém. Nem paramos para ouvir a vontade do Pai, a voz do Pai, a voz do Senhor. Senhor, se tu queres, pode me curar. Aí Jesus chega e fala assim: eu quero. E toca nele. Jesus veio para quebrar todos os paradigmas. Conversou com a samaritana, sendo judeu. Amou os publicanos e ficou junto com os publicanos, os pecadores, enquanto os judeus nem se chegavam perto deles. Publicanos eram odiados porque eram judeus e trabalhavam para Roma. Então eram como os traíras, né, do povo. Jesus amou esse povo sem vergonha, aos publicanos. O Senhor Jesus nos amou, irmãos, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha! Que Senhor nós temos! Nós temos um Senhor que nos ama, que nos amou na nossa imundície. Nós temos um Pai que nos transportou do reino das trevas. Irmãos, do império das trevas, me perdoem, para o Filho do seu amor. Irmãos, que transformação houve na nossa vida. Pode ser que a gente não vê no físico, mas espiritualmente nós estávamos indo para o inferno, porque nós merecíamos o inferno. Se Deus nos mandasse para o inferno, Ele não deixaria de ser justo, mas Ele nos amou, Ele teve misericórdia de nós, Ele teve graça. Descobrimos agora que misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecemos, tá certo? Misericórdia é Ele não nos dando o inferno que nós merecemos, não nos deixando no chiqueiro que nós merecíamos, mas Ele derramou da sua graça a nós, irmãos, nos dando tudo aquilo que nós não merecíamos. Quem somos nós para recebermos dentro de nós o Filho de Deus, o Messias, o Príncipe da Paz, aquele que é o amor em essência? Falei com os irmãos em Campo Grande, no grupo ao qual eu participei. O Senhor Jesus é o homem mais generoso que já existiu. Sabem por quê? Porque Ele viveu a eternidade passada na glória com o Pai, desfrutando dessa comunhão perfeita, mas Ele quis que nós fizéssemos parte disso tudo, irmãos. Por isso que nós temos que nos arrepender diariamente, até o Senhor voltar, ou até nós formos levados por Ele. Precisamos de arrependimento diário, boca no pó. Precisamos clamar ao Senhor para que nós venhamos fazer tudo isso, não como religião, mas por graça. Senhor, se tudo isso é verdade na minha vida, se eu preciso me arrepender, mostra-me aonde eu tenho que me arrepender, do que eu tenho que me arrepender, o que eu tenho feito que não tem agradado, Senhor, mostra-me. Irmãos, eu tenho plena convicção que o Senhor começará a mostrar. Certa vez, comecei a orar para o Senhor mostrar aquilo que havia de impuro em mim, e aí eu tive que parar de orar. É feia a coisa, irmãos, mas aquele que é puro veio habitar em nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, para que tudo que foi falado aqui, vindo da parte do Senhor, crie raiz em nossos corações.
Sabemos que a Tua palavra não volta para Ti vazia. Então nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que nós venhamos a viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Que não venhamos viver para nós mesmos, mas sim por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que nós venhamos nos ajoelhar perante o Senhor e saber que o Senhor é quem governa os nossos corações, as nossas vidas, e que isso seja real em nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém.